Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acenda neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, caríssimos amigos e irmãos desta família Canção Nova, cristãos de Portugal e de outras latitudes, que nos acompanhais e que sentis nesta certeza de que estamos a caminhar na fé, e a fé é esse dom maravilhoso que o Senhor nos concede e que por isso também nos dá luz, dá sentido à vida. Daí este programa chamar-se A Luz da Fé. Esta fé que nos está naturalmente bem concretizada no Catecismo da Igreja Católica, neste grande livro que foi feito após o sínodo dos bispos sobre a catequese, que naturalmente, por sua vez, o sínodo já era fruto do Concílio Vaticano II e que deixou exatamente esta instituição chamada sínodo, que permite ao Santo Padre, o Papa que está em vigor e cada Papa que está no seu tempo, poder naturalmente auscultar a Igreja sobre alguns temas, não é? E então nós já tivemos vários sínodos sobre os continentes, tivemos sínodos sobre a catequese, a evangelização, os jovens, a família, e depois daí nasce sempre um documento orientador, porque a missão do Papa, não só como Bispo de Roma, mas como responsável da Igreja Universal, servidor desta Igreja Universal, tem essa missão de nos orientar. E porque ele tem também a assistência do Espírito Santo, naturalmente pode orientar-nos sempre segundo a vontade de Deus. Mas é normal saber também escutar os outros, porque somos uma igreja de comunhão. Então, este catecismo foi fruto exatamente desse sínodo e que depois foi elaborado para que se perceba e conheça melhor esta riqueza de Deus que ao longo dos séculos tem vindo a ser trabalhada, interpretada, mas sempre também para ajudar o homem e a mulher a serem mais felizes. E depois daí redunda naturalmente o compêndio do Catecismo, que é naturalmente um livro mais acessível, com perguntas e respostas, e finalmente depois o IUCAT, esta versão que dizemos o Catecismo da Igreja Católica para jovens, mas que é naturalmente para todas as idades, e que pode ser um bom meio para depois chegarmos ao Catecismo em si, onde está toda a interpretação da fé bem fundamentada no grande património que é de facto este depósito da fé, através da interpretação dos padres da Igreja e da riqueza dessa tradição com letra maiúscula, que é diferente das tradições que nós, por exemplo, temos nas nossas aldeias. A tradição significa essa riqueza, além da Sagrada Escritura, a interpretação da fé que é feita ao longo dos séculos. Mas o IUCAT, que está estruturado desta forma, de perguntas e respostas, que depois nos remete, através de cada pergunta, nós podemos aprofundar o tema no Catecismo da Igreja Católica, e temos também esta vantagem de ter algumas citações, algumas frases, algumas definições, às vezes, sobre o tema que estamos a tratar, ou de livros bíblicos ou de autores sagrados. E nesta perspectiva, nós estamos a falar do ser humano como criatura perfeita, como criatura de facto que é semelhante ao Senhor Deus porque é capaz de amar, porque é capaz de recriar e até porque é capaz de perdoar. Como sabemos, Jesus mostrou-nos isso com muita clareza, não só pedindo que perdoássemos sempre, mas foi o que ele fez em toda a sua vida, perdoando os grandes pecadores e mostrando exatamente o perdão para aqueles que o maltratam, nunca desejando nunca o mal, mas sempre o bem. E vimos, finalmente, no último programa, que Jesus Cristo é o modelo, é a referência para todas as criaturas.
É modelo de referência porque, fazendo-se um homem como nós, está a dizer-nos que nós podemos, como homens e mulheres, podemos também chegar até Deus, podemos ser perfeitos, podemos, digamos, melhorar, porque Ele também, sendo Deus, se fez um de nós, sem qualquer vergonha de ser um de nós. Em que consiste a igualdade de todo o ser humano? É uma das realidades muito importantes dos nossos dias, não é? Até temos uma declaração dos direitos humanos, fala-se muito em igualdade, mas às vezes são teorias muito bonitas, mas na prática não tem muita concretização. Então, o que é que o nosso catecismo nos diz acerca da importância da igualdade do ser humano? Todos os seres humanos são iguais na medida em que têm origem no mesmo e único amor criativo de Deus. Portanto, sendo a nossa origem Deus, todo o ser humano é igual. Não há seres humanos mais importantes do que outros. Nunca. É sempre. Portanto, o ser humano não é importante porque tem um curso desta natureza ou daquela, ou um doutoramento, ou um pós-doutoramento. O ser humano não é importante porque é mais milionário que o outro, não. O ser humano é importante, todo ele, seja quem for, alto, baixo, mais forte, menos, mais elegante, mais cursado, digamos, mais letrado ou menos letrado, todo o ser humano é igual porque vimos de Deus. Temos esse ponto comum. A nossa origem está no Senhor Deus. Portanto, Deus criou-nos com essa maravilha de sermos todos iguais. Todos os seres humanos têm em Jesus Cristo o seu Salvador. Portanto, também Jesus, reparem, estes dois pontos. De onde vimos? Vimos de Deus. Então a origem é igual a todos, por isso todos somos iguais. E quem é que nos salvou? Quem é que nos redimiu? Foi Jesus. Portanto, Jesus Cristo deu vida por todos nós. Não apenas por aqueles que estavam naquele tempo, mas também por nós que estamos hoje aqui e por muitos que hão de vir a seguir a nós, como aliás diz o Evangelho de São João, no capítulo 17, nessa oração sacerdotal de Jesus, onde ele diz: Pai, peço-te que todos sejam um, como nós somos um, e peço-te por aqueles que ainda vão durante a vida acreditar através da palavra. Portanto, no fundo, Jesus está a pedir por todos, os que estavam naquele tempo, nos que estamos hoje, os que vieram até nós, antes de nós, e aqueles que ainda virão depois de nós. Mas é importante saber que ele, por isso, ele deu vida por todos. Para ele não havia uns mais importantes que outros. E a grande preferência de Deus sempre foi os mais simples, os mais frágeis. Mas isso, às vezes há pessoas que acham que isto é um discurso mais ou menos bonito. Não, porque se repararmos, o pai e a mãe podem ter 10 filhos. Claro que hoje não é tão frequente termos famílias assim longas. Mas imaginamos, ainda há famílias assim com bastantes filhos, mas sejam 10, sejam 5, o importante é perceber, são vários filhos. E vamos imaginar que um é mais doente, tem dificuldades. É um lugar muito natural que os pais deem mais atenção àquele filho porque é mais frágil, porque tem necessidade desses cuidados, não é? Do que os outros que já são capazes de se valer a si mesmos, de ter autonomia própria, não é? Portanto, não se trata de um discurso mais ou menos bonito, mais ou menos agradável, mais ou menos politicamente correto, não. Deus está sempre pronto junto dos mais frágeis, porque são esses que precisam de mais atenção, mais cuidado, e naturalmente precisam também de ser acompanhados, naturalmente. Não é? Quando, no domingo da Divina Misericórdia, o Papa Francisco, na homilia, dizia exatamente que Jesus acompanha a todos, os que estão mais adiantados, os mais atrasados, não deixa ninguém para trás. Não é? E, moralmente, na questão do pecado, quer perdoar a todos, mesmo os que são muito pecadores ou os que são menos pecadores, mas ele acompanha a todos. Então também nós não podemos deixar ninguém para trás, não podemos abandonar ninguém e muito menos não podemos também achar que uns são mais importantes que os outros. Temos que ver também uma outra realidade que pode, porventura, levar-nos a alguns equívocos, que é acharmos que a pessoa, porque ou tem mais poder, ou económico, ou financeiro, ou seja, ou mesmo poder intelectual, capacidade, é mais importante que os outros. Não. Cada pessoa pode ter, naturalmente, mais coisas, mas a importância do ser humano não passa por isso. Passa pela sua dignidade, por ser criatura de Deus. Por outro lado, os serviços que prestamos, por exemplo, se alguém está na chefia de uma empresa ou de uma instituição, essa pessoa tem mais responsabilidade.
mas é aquele que mais serve. Portanto, o poder, visto na perspectiva de Deus, não é prepotência, mas é serviço. Não é? Este servir os outros, servir quem está... Sabemos muito bem que o pai e a mãe são os que mandam em casa, mas são aqueles que mais servem, ao fim e ao cabo. Não é? Portanto, como estamos a ver, também na nossa relação com Deus é assim mesmo. Ter um serviço, ser líder, ser chefe disto ou daquilo, não me dá o direito de me arvorar em super-homem, mas sim de me colocar mais ao serviço e, portanto, ser mais referência, mais sinal, mais intermédio, mais sinal de comunhão. Portanto, isso não me põe acima de ninguém, mas põe-me ao nível dos irmãos para caminhar com eles. Todos os seres humanos estão ordenados a encontrar em Deus a felicidade e a eterna bem-aventurança. Portanto, o facto de Deus nos criar com igualdade é exatamente, a origem é a mesma, a meta é também a mesma, e a nós, e todos os seres humanos estão ordenados, estão já feitos, criados para isso mesmo, para se aproximarem de Deus, dessa bem-aventurança eterna. Ou seja, o ideal é que todos viemos de Deus, todos pudéssemos chegar a Deus, que ninguém se perdesse pelo caminho, não é? E por isso é que é importante o ser humano não se julgar superior aos outros, mais do que, mas ser um irmão com. E os irmãos ajudam-se mutuamente, e se um tem mais dificuldades a caminhar, vai-se procurar ficar para trás para caminhar com ele, para o ajudar. Então, tendo bem presente nunca esquecendo aquele binómio que dizia há dias, não é? De sermos, de facto, discípulos missionários, aqueles que vamos caminhando com Deus, aprofundando o conhecimento de Deus, para depois também o testemunharmos. E isso é que permite que sejamos iguais. Não é? E por isso é que nós conhecemos pessoas que até são superiores e têm, de facto, grandes responsabilidades, mas são um entre os outros, são um irmão autêntico. E isso faz com que os outros se sintam bem, se sintam acolhidos, atraídos, não se sintam distantes, não é? Porque quando alguém é prepotente, afasta de si. Não, quando alguém é próximo, quando alguém é irmão, aproxima. Portanto, assim como Deus se aproximou de nós e nos quer próximos uns dos outros, também temos essa obrigação, também por sermos sua imagem e semelhança. Mas, naturalmente, que o que me permite aproximar de Deus, não é? E é importante termos consciência que, assim como todos os seres humanos são irmãos e irmãs, os cristãos devem viver solidariamente não apenas com os outros cristãos, mas com todos os seres humanos, ao ponto, sinergicamente, à desintegração de famílias humanas causada por motivos racistas, sexistas e economicistas. Portanto, é importante isto. E é um pensamento que às vezes também entra um bocadinho na vida dos cristãos e que não está muito correto. Quer dizer-se, esta pessoa é amigo dos seus amigos. Esta frase não tem nada de cristão, porque uma testemunha de Jeová é amigo dos seus amigos, um ateu é amigo dos seus amigos, um judeu é amigo dos seus amigos, um muçulmano é amigo dos seus amigos. Então o que é que se pede a um cristão? Muito mais do que isso, que seja amigo de todos, que ama a todos. Por isso, ser cristão é muito mais exigente, mas é esta a lógica de Deus e só assim é que pode haver lógica, não é? Perceber exatamente que não há nenhum ser humano que mereça ser rejeitado. Não. Há um bocadinho falei dos pais que quando têm um filho deficiente lhe dedicam mais atenção, mais cuidado, mais carinho, também acontece com aqueles que porventura falham mais, que são mais pecadores. Também Deus tem esse cuidado e por isso é que deu a vida, não é? Esforçou-se por sacrificar a própria vida para salvar a todos, para tirar a todos desta miséria do pecado, para mostrar claramente que somos feitos para a salvação. Portanto, então não pode haver nada que nos impeça desta proximidade com os outros, nem a raça, nem o sexo, nem os fatores económicos. Todo ser humano é criado por Deus, todo ser humano é redimido por Jesus Cristo e todo ser humano tem que caminhar para a salvação. Então isto leva-nos a um outro avanço já nesta matéria, que é a questão da alma. Sendo nós criados à imagem e semelhança de Deus, o que é esta questão da alma? Não é? O que é que se entende? Porque é muito fácil falar das almas. Então, por exemplo, nós em Portugal temos e graças a Deus,
uma grande devoção às almas do purgatório, e fala-se de almas, mas em concreto, o que é que nos diz o Catecismo? A alma é o que faz cada pessoa ser humana. Isto é, o seu princípio de vida espiritual, o seu íntimo. A alma faz com que o corpo material se torne um corpo vivo e humano. Através da alma, o ser humano torna-se um ente que pode dizer eu, permanece diante de Deus como um indivíduo inconfundível. Portanto, a alma é esta verdade que nos dá vida ao nosso corpo e que, no fundo, nos faz a ligação com o Senhor Deus. Esta dimensão espiritual que permite que permaneçamos diante de Deus como um ser sempre único. Não é? Não há seres repetidos, não há fotocópias, não há, naturalmente, muito menos colonos, porque para Deus somos um só. É cada pessoa, essa pessoa é que conta e essa pessoa é que é querida por Deus, tem um nome próprio e Deus, portanto, chama-nos sempre pelo nome. Não é chamado aqui, mas a questão do nome é muito importante, percebermos que o nome significa a missão da nossa própria vida. Então, perceber que Deus nos conhece pelo nome. Não é? Nós podemos não nos conhecer a todos, naturalmente, e não sabemos o nome de toda a gente, mas Deus sabe e olha para cada um de forma particular. Então, os seres humanos são corporais e espirituais. O espírito do ser humano é mais que uma função do corpo e não se compreende a partir da composição material do ser humano. A razão diz-nos que tem de haver um princípio espiritual que esteja unido ao corpo, embora não lhe seja idêntico, o que designamos por alma, embora a alma não se possa comprovar pela ciência natural. O ser humano não se consegue entender enquanto este espiritual sem a admissão deste princípio espiritual que excede a matéria. Portanto, a alma é este princípio espiritual, mas é também este princípio espiritual que nos leva a identificar-nos com Deus, a termos esta proximidade com Deus, a termos este desejo de Deus. Portanto, se fôssemos apenas matéria, corpo, não é? Dificilmente teríamos um desejo de estar com Deus. Mas porque somos um ser também espiritual, então a matéria é necessária para nós nos relacionarmos aqui na Terra. O corpo tem essa dimensão da relação, portanto somos seres relacionais. Também há uma imagem e semelhança de Deus. Deus é a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos esse ser, mas então o corpo é necessário para nos podermos relacionar aqui na Terra, para podermos falar, para podermos aproximar dos outros, para poder tocar. Mas ao mesmo tempo, o Espírito que nos habita, esse naturalmente eleva-nos para Deus. O corpo, claro que nos aproxima mais da Terra, mas o Espírito está sempre a elevar-nos. Então, aquilo que faz com que nós, durante a vida, conscientemente nos aproximemos de Deus e queiramos estar com Deus e queiramos ser mais próximos de Deus, é esta alma, este Espírito que nos habita e que deve ser trabalhada também e formada, não é? Formar a nossa alma, a nossa consciência, significa permitir que ela se aproxime mais de Deus, seja mais parecida com Deus. Por isso, é muito importante percebermos que esta dimensão espiritual que nos habita é que nos pode permitir ser mais felizes e também dar as respostas últimas que sempre tanto desejamos. Portanto, não somos apenas matéria, mas somos também este ser espiritual e queremos caminhar só para esse ser espiritual que será depois na ressurreição final. De onde obtém o ser humano a sua alma? A alma humana é criada diretamente por Deus, não é produzida pelos pais. Portanto, os pais, na relação que têm, fazem com que este corpo exista, naturalmente, através do sêmen, dessa conjugação no ventre materno, mas depois o que é que vem? A alma vem sempre de Deus. Portanto, não há, da parte dos pais, não há, digamos, a origem da alma, mas sim do corpo, e só em Deus nos pode vir a alma. A alma de uma pessoa não pode ser produto de um desenvolvimento evolutivo da matéria, nem o resultado de uma fusão genética do pai ou da mãe. A Igreja explica da seguinte forma o mistério de cada ser humano, vindo a este mundo, ser uma pessoa única e espiritual. Ao ser humano, Deus dá uma alma imortal, ainda que ele, pela morte, perca o seu corpo para o reencontrar na ressurreição. Dizer tenho uma alma significa afirmar Deus criou-me, não apenas como um ente, mas como uma pessoa,
e chamou-me a ser uma relação com Ele que nunca mais termina. Portanto, a alma é exatamente aquilo que me permite aproximar de Deus, não é? E permite também que o meu corpo se aproxime de Deus e, portanto, que o corpo seja bom, seja usado para o bem. A alma é que permite que sejamos imortais, portanto, embora o corpo morra, e quando temos uma pessoa que morre, é o corpo que ficou inerte, mas a alma, essa nunca morre. Então a alma, naquele momento, separa-se do corpo para se encontrar com Deus, porque é este ser espiritual que vai permanecer para sempre. Mas sabendo naturalmente que a nossa criação tem em vista essa maravilha. Caminharmos para Deus, desejarmos Deus, e isso já exatamente está em nós, através da alma. Mas é verdade também que todo ser humano batizado, que tem alma naturalmente, portanto, que tem este desejo de Deus, se não o alimentar, pode também, mesmo sendo batizado, não chegar até Deus. Portanto, não basta estar a alma, sendo batizados, é importante depois também alimentar este conhecimento amoroso de Deus, através de uma leitura orante da Bíblia, através da nossa oração pessoal, através do bem que fazemos, este desejo de nos aproximarmos de Deus e de estarmos diante dele face a face. Não é? De que forma Deus criou o ser humano, homem e mulher? Deus, que é amor e o arquétipo da comunhão, criou o ser humano, homem e mulher, para que em comunhão fossem um retrato do seu ser. Portanto, reparem, Deus, como sabemos, é omnipotente, omnipresente, omnisciente, tudo isso. Não é? Ao criar o ser humano, se criasse apenas um dos seres, estaria sempre incompleto. Portanto, os dois seres, homem e mulher, são a complementaridade. E esta complementaridade que permite perceber exatamente que Deus, e por isso é que dizemos que Deus é pai e mãe, não é? Nós temos aqui na Terra o dia da mãe, primeiro domingo de maio, e o dia do pai, dia de São José. E os filhos, naturalmente, sabem reconhecer as virtudes das mães e os seus carinhos e também dos pais, mas aqui na Terra precisamos de dois seres, que no fundo os dois seres juntos, o nosso pai e a nossa mãe, são uma imagem mais perfeita de Deus. E por isso é que Deus quis a família, quis criar a família humana, para quê? Para que cada ser humano tenha capacidade de perceber o que é de facto o ser humano verdadeiro, através da relação do pai e da mãe, e a partir daí também chegar até Deus, porque o amor do pai e o amor da mãe juntos é que equivale muito mais de forma correta ao amor de Deus. Por outro lado, o pai tem características que a mãe não tem, mas a mãe também tem características que o pai não tem. Então, os dois se complementam e assim o ser humano pode crescer de forma mais harmoniosa, mais feliz, mais bela, porque tem estes dois modelos. Portanto, no fundo, o homem e a mulher são, digamos, a referência, o retrato deste amor que Deus tem por nós. Deus fez o ser humano de tal forma que este, sendo homem ou mulher, anseia pela realização e totalidade no encontro com o sexo oposto. Os homens e as mulheres têm absolutamente a mesma dignidade, ainda que a exprimam no criativo desenrolar do seu ser masculino e feminino aspectos distintivos da perfeição de Deus. Deus não é homem nem é mulher, todavia ele revelou-se como paterno e materno em Lucas 6,36 e em Isaías 66,13, no amor do homem e da mulher, especialmente da comunhão matrimonial em que o homem e a mulher se tornam uma só carne, o ser humano pode pressentir a felicidade da união com Deus e na qual se achará definitivamente totalitário. Tal como o amor de Deus é fiel, também o amor deles procura ser fiel. E este é criado analogamente ao amor de Deus, pois do matrimónio surge vida nova. E temos logo no livro de Gênesis esta afirmação: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante. Portanto, Deus teve este cuidado desta complementaridade. Vamos pedir então ao Senhor que, ao terminar este programa, à luz da fé, nos ajude a dar mais valor à criatura humana, a percebermos a riqueza que nós somos, porque somos criados por Deus, a perceber exatamente
que esta complementaridade do homem e da mulher nos revela também este grande amor de Deus, que podemos dizer que é Pai e é Mãe, e ao mesmo tempo peçamos esta graça de Deus para caminharmos aqui na Terra, sempre fazendo referência a Deus e mostrando que essa meta para a qual queremos chegar é também a nossa origem. De lá viemos, para Ele voltamos e queremos ser mais parecidos com Ele, queremos ser mais semelhantes a Ele em tudo, ao longo da nossa vida. Vamos então pedir ao Senhor que nos dê a sua bênção para, aqui na Terra, de sermos mais fiéis e podemos também dá-lo a conhecer com a nossa própria vida e, sobretudo, da forma como nos relacionamos uns com os outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor e uma semana cheia de alegria e de felicidade para todos.